Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E, gente, hoje o nosso papo é com uma pessoa que respira inovação e é uma inspiração, enquanto colega, enquanto professor, na escola pública e, claro, em todas as instâncias aí da educação. O Wellington Galindo, ele é mestrando em Ciências da Educação, especialista em mídias na educação, licenciado em computação e atua como assessor pedagógico de tecnologia educacional na Secretaria de Educação de Caruaru, em Pernambuco. Ele tem uma trajetória maravilhosa dedicada à computação no ensino fundamental e vai trazer aqui para a gente um olhar que é inspirador sobre como a tecnologia pode ser uma aliada na criatividade, autonomia e, claro, na transformação educacional. E eu já combinei aqui com ele que eu vou começar mandando a primeira pergunta. Wellington, muita gente ainda acha que na computação, que a computação no ensino fundamental é só ensinar a usar o computador. Eu queria saber como que você enxerga a proposta da computação como um componente curricular e qual que é o papel na formação das crianças. Wellington Galindo, com muita honra, com muita alegria, seja bem-vindo ao Conversa de Classe. Obrigado, Maíra. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, pelo convite e o espaço que você está dando em seu programa para a gente falar sobre um tema tão importante e atual nesse século XXI aí, que é a computação no ensino fundamental. Tá? E voltando para a sua pergunta, essa visão que a criança vai para a escola aprender a usar o computador é uma visão muito limitada da importância que tem a computação, principalmente nesse século XXI, tá? E eu posso até falar um pouco mais sobre a BNCC, que vem com o complemento da computação e traz várias habilidades, e ela dividiu essas habilidades em 3 eixos. E você vai ver, Maíra, que esses 3 eixos são fundamentais para a gente educar essas crianças para o mercado de hoje, tá? Então, olha só, pensamento computacional, mundo digital e cultura digital, tá? E quando a gente vem falar sobre cada uma delas, você vai percebendo a importância para a educação dessas crianças. O pensamento computacional é quando a criança ela começa a aprender habilidades para pensar como um computador para resolver problemas que pode ser da vida acadêmica, como também da sua própria vida, A gente prepara a criança, na verdade, para a vida, E, assim, ela começa a desenvolver essas habilidades, ela vai começando a melhorar o raciocínio lógico, ela começa a ser mais criativa, inovadora, ela começa, quando ela se depara com determinada situação, ela começa a resolver mais fácil, Então, essas habilidades como aprender a decompor, aprender a utilizar algoritmos. Maíra, falando em algoritmo, quando a gente fala em algoritmo, o povo já fica com medo, porque já associa aqueles códigos que só os programadores fazem. Mas, na verdade, algoritmo a gente está fazendo constantemente, É coisa que faz parte do nosso dia, Quando eu saio de casa, vou para o trabalho, eu já faço um algoritmo, um planejamento na minha mente, que são passo a passos que a gente faz para resolver determinado problema. Então, eu saio de casa, vou para o trabalho, então eu já penso, vou pegar o carro tal hora, passar por tais ruas, até chegar no meu trabalho. Então, veja só como é uma coisa simples, mas fundamental para a criança desenvolver a resolução de problemas. E com isso, ela vai se tornar uma criança mais criativa e inovadora, tá? Quando a gente passa para a questão de mundo digital, que seria o mais próximo dessa visão aí limitada de usar o computador. Quando a criança ela chega na escola, ela já sabe usar o computador, Ela já nasce sabendo mexer no computador, O pessoal fala. Só que ela sabe mexer no computador,
mas ela não sabe, às vezes, o que é um sistema operacional, ela não sabe quanto é de memória RAM que o próprio computador que ela está usando tem. Às vezes não sabe nem o que é memória RAM, né? A capacidade, o processador. Então, essas questões técnicas, ela vai ser estimulada, né? Ela vai aprender tanto a parte de hardware, que é a parte física do computador, como a parte lógica, que é o software. Ela vai estudar, ela vai ter esse momento na escola para aprender, né? Programas direcionados para edição de imagem, de vídeo, planilhas. Então, o papel do professor vai ser colocar ela, usar essa ferramenta aí para os desafios que ela vai enfrentar do dia a dia e futuramente de seu trabalho, né? E a cultura digital. A cultura digital é muito importante, né, nesses dias atuais, porque a gente vê que a cada dia mais a criança ela está tendo um tempo maior de exposição às telas, né? E com isso vão surgindo vários e vários problemas, e não só para criança, como para adultos também, porque a gente não teve uma orientação para estar nesse mundo digital, né? Nossas crianças também não estão tendo essa orientação. E o papel da gente, enquanto professor, é tentar formar cidadão digital consciente, né? Para evitar que ela comece a cair nesses golpes virtuais, crimes virtuais, e até mesmo evitar que ela cometa crimes virtuais, né? Quantas vezes a gente não vê aí no dia a dia vazamento de nudes, fake news, né? A gente tem que estimular a criança a pesquisar para fontes confiáveis, para não acreditar em tudo que vê na internet. Não clicar em alguns e-mails, você ganhou o prêmio tal, clica aqui, infecta o computador e rouba todos os dados, né? Então, a gente tem esse papel de trabalhar com as crianças para que ela evite que ela caia nesses determinados golpes e até cometa, né? Porque às vezes ela comete cyberbullying e não sabe que está praticando um crime. Então, esse é o nosso papel enquanto educador, para tornar aí um cidadão digital consciente e com ética aí. E Wellington, é muito maravilhoso você trazer, né, esse repertório aqui para a gente. Eu sempre conto para os entrevistados e para as entrevistadas que o nosso público aqui é de docentes, mas também tem muitos graduandos que ainda vão chegar nesse papel, né, exatamente nesse lugar que você falou. E acho que é legal a gente poder ouvir de você, né, uma pessoa experiente, uma pessoa que já tem aí uma caminhada nessa área da tecnologia, qual realmente é esse papel, porque acho que isso dá até um conforto, assim, dá um norte para a gente, né? Você começou a falar um pouquinho sobre a aprendizagem criativa, que também é uma área que você atua, né? Eu quero te perguntar o seguinte, como que essa abordagem pode transformar a relação dos estudantes com a tecnologia e, principalmente, né, com a resolução de problemas e o trabalho colaborativo? Maíra, a aprendizagem criativa é uma das minhas paixões, né? Que é computação e aprendizagem criativa, né? E eu consigo uni-las, né? Isso deixa mais interessante ainda. Porque a aprendizagem criativa, ela coloca o aluno no centro da aprendizagem, né? Ela incentiva a experimentação, a criação, a conexão com o próprio interesse. Então, quando a criança se interessa por determinado assunto, ela tende a aprender mais. E a aprendizagem criativa vem com essa abordagem, né, pedagógica que incentiva o aluno a ser protagonista. E para ele ser protagonista, ele vai utilizar de algumas ferramentas tecnológicas, que pode ser digital ou não digital, né? Mas focando na questão digital, a criança, ela deixa de ser consumidora, mera consumidora, e ela passa a ser criadora, né? Então, como seria isso? Eu vou dar um exemplo aqui, bem prático, usando tecnologia e aprendizagem criativa. Quando a criança, o pai compra um brinquedo para ela, um game, ela vai fazer vários desafios no game, no jogo. Porém, ela não criou nada, ela não construiu nada. Ela apenas fez os desafios que já foi pré-determinado pelo programador do jogo, né? E a aprendizagem criativa incentiva a programação, né? Através de uma ferramenta que é o Scratch, né? Que é bem conhecida aí no Brasil,
que também foi produzida nos Estados Unidos, onde foi criada a aprendizagem criativa. E o Scratch é uma linguagem de programação em blocos que facilita a criança a programar. Olha que coisa, né? Que coisa boa. A criança pode ser programadora. E ela começa a produzir seu próprio game, né? Com suas próprias regras, né? Com sua própria imaginação. Então, veja só, ela deixou apenas de ser consumidora de um game já produzido por alguém, né? E ela passou a construir. E quando ela constrói, ela sente, ela fica mais encantada ainda, porque foi algo produzido por ela, né? Então, ela passa a explorar mais, a experimentar mais, o engajamento mais, né? Então, assim, ela realmente se torna uma criança criativa e protagonista aí da sua própria aprendizagem. Então, por isso que me encanto muito por aprendizagem criativa e junto que ela vem auxiliar a tecnologia aí para a gente deixar essas crianças aí mais criativas ainda possível. E dá para ver, Wellington, o brilho, né? Quando você fala desse assunto, você brilha mais ainda, porque de fato, né, algo que te encanta, né? Eu queria te perguntar aqui uma questão que eu acho que ela é importante, né? Embora aí ela acho que tenha várias camadas de resposta. A inclusão digital, ela ainda é um desafio enorme nas redes públicas. Eu não diria só do Brasil, né? Eu tenho um cenário assim de mundo que eu acho que no mundo inteiro isso ainda é um desafio. Mas o que você pode contar para a gente das estratégias que estão sendo adotadas aí em Caruaru para garantir o acesso, mas também para trazer esse protagonismo no uso das tecnologias que você relatou tão bem aí para a gente agora? Ô, Maíra, realmente é um desafio, né, em todo o Brasil, como você falou aí, e a gente também não é diferente, a gente passa por determinadas situações que não conseguimos atingir todo o universo, né, porque a nossa cidade é um pouco grande assim, mas a gente vem enfrentando esse desafio, fazendo determinadas ações que já vai melhorando bastante, né? Principalmente na formação de professores, com o uso da tecnologia, a gente sempre utiliza essas formações de tecnologia associando a abordagem de aprendizagem criativa para dar sentido, né? Porque o professor ser formado no uso de uma tecnologia só por ser formado, só por aprender, na verdade, ele não tem como levar para a sala de aula o que ele não aprendeu de forma pedagógica. Então, a gente vem com a abordagem de aprendizagem criativa para que ele aborde dentro de sala de aula e incentive o estudante a produzir, a criar, né, a utilizar. Ferramentas do Google também, que está aí na nossa rede, toda na nossa rede, a gente incentiva ao uso como ferramenta pedagógica, e você sabe muito bem disso, né, Maíra, aí, nas ferramentas Google, inteligência artificial, a gente vem com formações para o professor também perder o medo da inteligência artificial e achando que ela é um concorrente do seu emprego. Então, a gente vem muito nessa visão. E para o incentivo da inclusão mais ainda, a gente realiza algumas campanhas durante um ano para incentivar o professor a trabalhar com os estudantes tecnologias. A gente vem com a Semana do Scratch, e acabamos de vivenciar, onde eles trabalham com o Scratch de forma plugada e também desplugadas, sem uso de tecnologias digitais, porque tem professores que ainda não têm um domínio ou a segurança de utilizar o trabalho do Scratch de forma digital. Mas a gente não quer deixar esses professores de fora. E a gente tem com atividades de pensamento computacional sem o uso do computador, tá? Então, é bem interessante essa semana aqui, nossa rede, a gente acabou de vivenciar. A gente tem um Scratch Oscar, que os alunos são desafiados a criar games com o tema do ano, e eles concorrem prêmios em várias categorias, já virou um evento do calendário aqui da nossa rede. A gente sempre participa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que os professores da rede trabalham com os alunos o uso da tecnologia e eles têm a oportunidade de apresentar aqui para todos os estudantes da rede. Então, assim, a gente vem nessa pegada de formação e campanhas para esse incentivo. É um desafio, mas a gente vai chegar lá, né? De pouquinho em pouquinho a gente chega lá.
Além disso, Maíra, é muito importante a gente falar que todos os professores da rede, eles recebem um notebook. E, inclusive, a gente está agora pela uma atualização, porque o último dado pela rede foi pós-pandemia, e ele já está ficando um pouco fora dos padrões atuais, e a gente está fazendo uma renovação com isso. E todos os alunos da nossa rede receberam tablets com aplicativos educacionais. Então, assim, foram quase 50 mil tablets, né? Para que seja usado esse recurso em sala de aula. Então, assim, a gente vem aos poucos, mas vem com muitas conquistas que um dia a gente chega lá. Que lindo e que trabalho inspirador, né? E que bom que você está trazendo aqui para inspirar mais gente ainda. Wellington, a gente está caminhando aqui para o finalzinho da entrevista, e eu queria te perguntar, para quem é educador que quer começar a trabalhar com computação, com projetos criativos, né? Mas ainda se sente inseguro, por onde que a gente começa e o que você considera essencial nesse início? Boa pergunta, Maíra. Olha só, se você é um professor e quer trabalhar e ir para essa área, já é um bom começo, né? E assim, é uma área ampla, com muitas possibilidades. Então, se você é um professor de língua portuguesa, começa com língua portuguesa. Se você é um professor de matemática, começa com matemática. Então, você tem que começar da onde você se sente confortável, né? A utilizar esses recursos tecnológicos. Você começa para a sua área, porque a computação ela é ampla e ela vai atender todos os componentes curriculares, né? Então, procura pares. Tem alguém na sua escola, algum professor que também tem essa vontade, conversa com ele, planeja, né? Tem algum professor inspirador na escola, algum professor que sabe utilizar mais tecnologia que você. Então, conversa com ele, né? Você vai pegando dicas com ele e vai começando aos poucos. Mas, assim, não fique com medo de errar, não fique com medo que o estudante vai saber mais do que você, porque na verdade ele vai. Eu sempre falo isso. Na verdade ele vai. E isso não tem problema nenhum, tá? Então, você tem que se apropriar da inteligência do estudante e utilizar ele como um recurso. Pede para ele te auxiliar nas aulas, né? Ele vai se empolgar e vai se dedicar mais. Então, assim, para começar, pesquise, procure pares e não tenha medo de errar, né? E não tenha medo que o estudante saiba mais que você. Então, o primeiro passo é querer e o segundo passo é começar a partir de agora. Não deixa para amanhã não, tá? Wellington, que mensagem maravilhosa, adorei isso, né? O primeiro passo é querer, o segundo é começar, e é isso, né? A vida tem muito a ver com isso. Eu quero te agradecer, né? Porque você deu o primeiro passo aqui de querer, e aí a gente foi para o passo aqui de começar, e deixou um legado aqui incrível que vai ficar na internet. Quero agradecer a sua generosidade de compartilhar, e quero saber, você quer deixar uma mensagem de finalização aqui da entrevista? Gostaria, sim, assim, só de agradecimento, na verdade, né? Eu quero agradecer mais uma vez pelo espaço, né, para falar desse tema tão relevante, né, e atual, e que eu falo isso porque colegas de outros municípios ficaram todos assustados, porque a BNCC, o complemento a BNCC da computação tem que ser colocado, né, de forma urgente nas salas de aula. E eles ficaram, assim, sem saber, com medo do que é, mas é uma coisa boa, né? Não é uma coisa ruim, né? Então, eu queria deixar aqui uma mensagem para meus colegas que é um desafio grande, mas é essencial para o século XXI. Então, abrace essa causa aí, porque nossos estudantes precisam ser protagonistas, e para eles serem protagonistas, eles têm que aprender essas habilidades da computação aí, porque o mercado futuro é um mercado aí muito concorrido, né? E quem não domina as tecnologias, muitas vezes vai estar excluído desse mercado, né? Então, abrace a causa, e é isso que eu tenho que dizer para vocês. Wellington, muito obrigada, né? Uma mensagem também muito poderosa de finalização. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!